Sejam todos bem-vindos a este culto online. Obrigado por sua companhia nesta manhã. Somos gratos a Deus que nos convidou e nos reuniu neste momento de culto para falar com cada um de nós. Que Deus Espírito Santo abençoe a sua palavra em nossos corações. Por isso, iniciamos esse nosso culto em nome do nosso Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos iniciar o nosso louvor cantando juntos em Jesus Amigo Temos, Inário Luterano 293 e Cancioneiro Louvai ao Senhor, o número 103. Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor, busca o teu melhor amigo, Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, dando para ter consigo se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, mas na terra e no futuro vida eterna vai nos dar. Querido amigo, irmão e irmã em Cristo, confessemos agora os nossos pecados, humildes e arrependidos, cantando. De pecados carregado, oprimido, sempre amei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus então clamei, todo desesperançado, a seus pés eu me lancei.
pecados carregado, nem fitá-lo me atrevi, mas do Redentor amado, a bondosa voz ouvi. De pecados carregado, eu na cruz por ti sofri, no madeiro vil pregado, eu de todo te remi. De pecados carregado, foram meus, ó Salvador, foste em meu lugar cravado, quão imenso é teu amor. Dos pecados libertado, salvo para sempre estou, pois em Cristo perdoado, bem-aventurado sou. O Deus de toda graça e misericórdia, Ele entregou o seu Filho à morte para nos perdoar todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino. Ele lhes concede o seu Espírito Santo. Por isso, pedimos nesta manhã, concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. A primeira palavra do Senhor para este nosso culto, nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 119, o versículo 57 ao versículo 64, onde diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer os teus mandamentos. Os maus armaram uma cilada para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cantemos agora o canto Estamos no Mundo, mas dele não somos, Inário Luterano 389, Cancioneiro Louvai ao Senhor 147.
músicas para o nosso culto que complementam o Salmo 119. A primeira delas, a leitura da epístola, nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 26 e 27, onde diz: assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Até aqui as palavras da epístola. O Santo Evangelho, para este nosso culto online, nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, os versículos 24 ao 30 e o versículo 36 ao 43, onde Jesus nos conta a parábola do joio, e ele diz assim: Jesus disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou em suas terras sementes boas. Certa noite, porém, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu celeiro. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. E os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é ao fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pecam, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha do fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui as palavras do Evangelho. Confessemos juntos a nossa fé, dizendo o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Cantemos agora todos juntos o canto com prece nos lábios. Inário Luterano número 440, Louvai ao Senhor, número 69. Nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Em Cristo Jesus, queridos amigos, irmãos e irmãs, neste tempo de pandemia nós somos bombardeados por informações. A dificuldade está em saber o que é uma informação verdadeira e confiável e o que é uma fake news, uma informação falsa. Como fica em casa, um hábito está se tornando cada vez mais corriqueiro e mais intenso nos dias de hoje, que são as compras pela internet. O grande medo que ronda esse tipo de negócio é você comprar gato por lebre. Nós olhamos a propaganda, escolhemos a mercadoria, fazemos o nosso pedido ou pagamos. Quando nós recebemos a nossa encomenda, abrimos a caixa e olhamos com atenção para a mercadoria. Em alguns casos, se percebe que o que veio para nós não passa de uma imitação, uma falsificação. No Evangelho de hoje, queridos amigos, irmãos e irmãs, o nosso Senhor e Salvador Jesus faz uma comparação entre o original e o falso, entre o original e a imitação. Jesus fala de um homem que semeou em suas terras semente boa, específica, classificada, semente de trigo. Mas enquanto ele e seus empregados dormiam, o inimigo veio e semeou nesta mesma lavoura o joio, uma imitação do trigo, mas que não vale nada. Eles pensaram até em arrancar a planta daninha. Procuraram o seu senhor e perguntaram a ele se podiam arrancar o joio do meio do trigo. E o Senhor, muito experiente, respondeu dizendo: não arranqueis. Porque se vocês arrancarem o joio, vocês irão arrancar o trigo junto. Pois essas duas plantas estão crescendo entrelaçadas. E arrancando o joio, vocês vão danificar a planta do trigo.
Quando chegou então a colheita, aí sim fizeram a separação entre o joio e o trigo. O joio foi arrancado primeiro e lançado no fogo, e o trigo então guardado no celeiro. Essa história, queridos amigos, irmãos e irmãs, nos ensina muita coisa a respeito da igreja e de seus membros. Jesus mesmo deu a explicação, conforme nós ouvimos no Evangelho de Mateus capítulo 13, especialmente a segunda parte, os versículos 36 ao 43, onde Jesus fala para nós o que é ser um cristão original. E ele explica dizendo que a boa semente são os filhos do reino. As pessoas que recebem a graça de Deus e confiam nele. Ser filho do reino é ser cristão. Ser filho do reino consiste numa grande bênção para o ser humano. Ser filho do reino é um grande privilégio para cada um de nós. E como a história do ser humano é cheia de surpresas. Já desde lá do início, o homem entra nos planos de Deus. Ele passa a ser a coroa da criação do Senhor. Mas com a queda em pecado, o homem se afastou, se distanciou de Deus. Mas Deus vem ao seu encontro e mostra o caminho que ele deve seguir. Além disso, Jesus faz parte desse caminho. Quando se torna homem e habita aqui no mundo, morrendo numa cruz para que os homens pudessem ser salvos e pudessem novamente ser aproximados de Deus pela morte e ressurreição de Cristo, Deus se preocupa com a gente. E qual é agora a nossa atitude como filhos do reino? A boa semente semeada na terra, ela germina, ela cresce, ela produz frutos. Assim também, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, deveria acontecer conosco. Germinar, crescer e produzir frutos. Esses frutos são os resultados da fé em nossa vida. No entanto, temos que ficar em estado de alerta, conforme diz o texto. Entre o trigo foi semeado pelo inimigo o joio. O joio são os filhos do maligno. Satanás usa-os para atrapalhar os filhos do reino. Os filhos do maligno são aqueles que não confiam no Senhor Jesus e querem atrapalhar a obra dele neste mundo. Os filhos do maligno podem e estão espalhados pelas igrejas neste mundo afora. Aparentemente se mostram como cristãos, mas por dentro são lobos, hipócritas, fingidos, que procuram, em vez de ajudar a igreja, atrapalhar e muitas vezes destruí-la, colocando problemas e atrapalhando o andamento e os propósitos da igreja. Eles atuam especialmente quando há um vacilo na igreja. O diabo aproveita cada oportunidade para dar o combate à obra do Senhor. Por isso é necessário, queridos amigos, irmãos e irmãs, estarmos firmes e fortes nesta luta e não permitir que ninguém nos afaste do reino. Infelizmente, precisamos reconhecer, sim, muitas vezes damos ocasião a Satanás e deixamos que ele nos convença de que a igreja não é algo tão importante e necessário. Às vezes até deixamos com que nos convençam de que a igreja é ultrapassada. Muitas vezes nós damos ocasião a Satanás e permitimos com que ele
faça olharmos a igreja com um desprazer e frieza, e nos tornamos frios espiritualmente. Nesta pandemia, o termômetro está sendo muito usado ao chegarmos em determinados ambientes públicos para medir a temperatura corporal. Por isso eu pergunto, será que o termômetro de nossa fé hoje, ele nos diz alguma coisa? O que fazer? Sim. O que fazer quando o termômetro da fé nos chama a atenção? O arrependimento. O voltar a Cristo. Caso isso não ocorra, Jesus tem uma resposta. E ele diz: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha do fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. A condenação é certa, a não ser que haja arrependimento e uma volta para o Senhor, que por sua vez nos recebe de braços abertos e nos dá o seu perdão. Por outro lado, o povo de Deus, diz Jesus, brilhará como o sol no reino do seu Pai. Este é os dois lados da moeda. O trigo representa as boas plantas, a verdadeira, enquanto que o joio, a planta falsa, a imitação. Queridos amigos, irmãos e irmãs, estamos diante de uma verdade inquestionável e muito gratificante: trigo e joio. Com qual deles você se caracteriza mais? Essa é sem dúvida uma pergunta fria e calculista, mas ela se faz necessária, porque é através dela que nós vamos nos colocar a refletir sobre algo importantíssimo: a nossa participação no reino de Deus. Os resultados de um e de outro, a gente sabe muito bem, não é necessário a gente discorrer sobre eles. O nosso desejo é que todos nós sejamos trigo, sejamos a boa planta, e vejamos a igreja como uma fonte de alimento para esta planta. A igreja tem seus desafios e ela depende de cada um de nós e da nossa ajuda. Sem você e eu, a igreja não existe. Porque aqui na igreja é que nós podemos colocar os nossos dons em prática. E isso se refletirá na nossa vida, no dia a dia. A todos vamos dizer da nossa fé, da nossa esperança em Cristo, da nossa alegria de fazer parte ativa da igreja, e todos vão saber o que nós cremos. Toda vez que nós sairmos de casa para vir ou para ir até a igreja, tenhamos sempre em nossa mente de que na igreja nós vamos nos reunir com nossa família, a família de Deus, para o nosso crescimento na fé, para o nosso fortalecimento, sim, para estarmos fortes na luta contra as artimanhas do diabo. E acima de tudo, vamos colaborar para um desenvolvimento maior de nossa comunidade em todas as áreas da vida cristã. Essa história, queridos amigos, irmãos e irmãs, do trigo e do joio, devemos tê-la sempre em nossa mente. E assim, com tudo que somos e tudo que temos, procuremos ser uma planta verdadeira, autêntica, original, não uma imitação.
uma planta que produza frutos, vivendo e compartilhando o amor cristão. Assim sendo, com certeza seremos mais felizes. Conforme diz o próprio Jesus em nosso texto, aqueles que confiam e cuidam de sua vida espiritual serão mais sucedidos e terão uma vida bem-aventurada, mas os hipócritas, os falsos cristãos, os que vivem uma vida de fé aparente não terão um belo fim, mas a condenação. Por isso, queridos amigos, irmãos e irmãs, que Deus sempre nos guarde, nos guie no caminho da fé e da vida verdadeira, para que quando chegar a grande colheita, também eu e você sejamos finalmente para sempre recolhidos ao celeiro do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento humano, guarde os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Elevemos nosso pensamento e nosso coração a Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, te damos graças de todo o nosso coração. Nós te louvamos por seres gracioso e piedoso, lento em tirar e constante no amor. Por nos ensinares os caminhos e por nos capacitares para andarmos em tua verdade, nós te agradecemos. Envia-nos o teu Espírito Santo para que ele possa nos ensinar como se deve orar. Como as palavras não podem expressar nossos sentimentos mais íntimos, concede que o teu Espírito interceda por nós de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos a confiarmos que, quando orarmos conforme a tua vontade, seremos atendidos, que o teu Espírito Santo nos ensine a tua vontade. Como, Senhor, confiaste a nós a administração do teu reino, pedimos tua orientação e sabedoria para executarmos nossas responsabilidades de forma aceitável a ti. Ajuda-nos a sermos diligentes no plantar a semente da tua palavra. Preserva-nos dos inimigos que querem semear sementes de discórdia, mentira e subversão à tua palavra. Que possamos cuidar bem das sementes boas que brotam, auxiliando-as para que em ti cresçam, floresçam e produzam frutos. Por isso, Senhor, aumenta o nosso amor para com os nossos irmãos e irmãs na fé. Abençoa nosso país, nosso estado, nossas cidades, nossos campos e nosso povo. Fica com o nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos e com todos os legisladores do nosso governo. Dá esperança e cura aos doentes, coragem aos desanimados e a garantia da tua presença aos solitários. De forma muito especial, olha pelo nosso estado que nestes dias está vivendo uma situação delicada no confronto ao coronavírus. Estende a tua mão sobre todos os doentes e especialmente aqueles que estão na frente de batalha, os técnicos de saúde, os enfermeiros e os médicos, e os guarde e livres de qualquer contágio. Oramos, Senhor, em nome do nosso Redentor, o primeiro e o último, o eterno, nosso Senhor, único e suficiente Salvador Jesus Cristo. E em nome dele chegamos diante de ti, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. E para encerrarmos este culto, cantamos o hino Em Paz e com Perdão, Inário Luterano 197, Cancioneiro Louvai ao Senhor 178. Com perdão, despede a tua grei, pede alma e coração, observa a tua lei, ensina-nos, Senhor, em tua lei andar, viver em santo amor e sempre o praticar. Queridos amigos, irmãos e irmãs, eu agradeço a companhia de cada um de vocês no culto nesta manhã e convido para o próximo domingo, dia 26, às 9h30, o nosso culto presencial aqui na igreja, seguindo todos os protocolos e recomendações de acordo com a situação de pandemia de nosso país, estado e município, e também o culto sendo transmitido através do Facebook para que você em casa possa acompanhar também o nosso culto aqui da igreja. Próximo domingo, dia 26, 9h30. Também eu quero convidar a todos os moradores aqui da nossa comunidade, Linha Lavina, para na quarta-feira, às 14 horas, uma importante reunião aqui na igreja sobre a obra que se iniciará nos próximos dias, o calçamento com pedras irregulares. Muito importante a presença de todos os moradores aqui de nossa comunidade, da Linha Lavina. Quarta-feira, às 14 horas, esta reunião aqui em nossa igreja. Desejo a cada um de vocês um abençoado domingo e uma semana abençoada no vosso lar e família e também no vosso trabalho. Fiquem todos com Deus. Amém.